Tudo bem? Eu sou o professor Gabriel e estarei com vocês então na disciplina de Linguagens e Expressões Corporais. Gostaria de começar este vídeo com um questionamento à turma. O que é linguagem? Pensem a respeito do que é linguagem. Agora eu pergunto a vocês, depois de refletirem sobre isso, reflitem então sobre a seguinte questão: tudo é linguagem? Pois bem, na disciplina de Linguagem e Expressões Corporais, iremos conhecer mais especificamente sobre as linguagens e gestos tipicamente corporais. Não pense que essas linguagens, essas expressões, esses gestos expressivos se dão apenas na altura da face ou das mãos. Gostaria que vocês refletissem sobre algo mais amplo, por exemplo, de uma linguagem de corpo inteiro. Isso mesmo. Nesse sentido, é preciso nós reconhecer que o conhecimento acerca das expressões corporais são tipicamente comuns em nossa cultura, como por exemplo o sorriso, ou como por exemplo o gesto de levantar a sobrancelha, ou o gesto culturalmente conhecido de estar pensando, ou o gesto de dúvida, dentre outros gestos de acenar, são gestos o quê? Comuns em nossa cultura, não é verdade? Essas expressões corporais são reflexo de um comportamento historicamente constituído, né? Na nossa cultura corporal, que é a cultura dos homens, a nossa cultura. No entanto, para nós fazermos a leitura corporal de qualquer pessoa, criança, jovem ou idoso, é preciso uma observação mais sistemática, um diagnóstico maior, um tempo também melhor, e saber dos seus aspectos históricos dessa pessoa, desse indivíduo que nós estamos querendo avaliar corporalmente. Por exemplo, uma criança trará muitos gestos semelhantes à da sua família. Todas essas técnicas típicas, inclusive essas que eu dei alguns exemplos, são comuns em nossa cultura. Porém, cada pessoa tem o seu estilo e existem essas referências culturais de gestos e linguagens, né? A unidade 1 discute algumas questões, inicialmente sobre as expressões corporais na criança. É bom lembrar que antes de a criança pronunciar as suas primeiras palavras, as suas primeiras oralizações, nos primeiros meses de vida, ela já consegue se expressar por meio do movimento. Isso é muito interessante, porque esses gestos, principalmente com os bebês nos primeiros meses de vida, são expressões sensoriais, primitivas, né, e comuns do período do bebê e que estão relacionadas também à sobrevivência da criança, como por exemplo o reflexo de sucção mamar, né, do bico, de chupar, é um reflexo da criança que com o tempo esse gesto ela vai dominando e tornando ele mais voluntário e também pedindo, né, a mama e tal. Outro gesto que a criança dá e demonstra o gestos e expressões de descontentamento, calor, odor, é, alegria. Na verdade, a criança então já se expressa, inclusive quando ela está irritada também, ela demonstra. Então, com o tempo, ela vai dominando esse gesto e consegue, de alguma maneira, se comunicar com a mãe e com a família e com todos que os cercam. Pois bem, gostaria de lembrar ainda que, em se tratando de ser professor, as expressões corporais são muito importantes no desenvolvimento da profissionalidade docente. As ações corporais de um professor, elas são exibidas, constituídas também de forma comum. Vou dar um exemplo. Com o professor de educação infantil, por exemplo, ele exibe uma postura corporal condizente com as crianças. Ele se abaixa, ele fala na altura das crianças, e explica muitas questões com uma movimentação ampla, a fim de as crianças, inclusive, prestarem atenção no professor de educação infantil. Cientificamente falando, sabemos que as crianças, quando são expostas de uma maneira saudável, em uma cultura corporal, geralmente elas irão exibir um comportamento de expressão corporal, um padrão de expressão corporal muito mais produtivo e bem sucedido.
Isso decorrerá, sem dúvida, devido às interações sociais do meio, que propiciaram essa ampla repercussão e expressão de movimentos e gestos corporais. É preciso um trabalho com as crianças para que ela desenvolva essa expressão corporal bem-sucedida, é, desenvolvendo nas crianças um trabalho bem amplo de linguagens, que envolvam linguagens artísticas, sonoras, plásticas, musicais, corporais, esportivas, e o desenvolvimento também da criança de uma linguagem estética, na verdade, crítica e sensível. E voltando a falar um pouquinho em relação à linguagem do ser professor, no entanto, nós não precisamos ensaiar expressões específicas para nos protagonizarmos enquanto professores. Porque são técnicas, né, como vocês vão ler na apostila, no material didático. Precisamos sim trabalhar com expressões de uma maneira significativa e de mediação com as crianças, com os adultos, jovens, com os nossos alunos, as nossas clientelas, nos mais diversos ambientes que nós formos trabalhar. Ok? Não fiquem ensaiando as técnicas. Desenvolvam sim isso com sensibilidade, maestria e mediação. Né? Por fim, desejo a todos uma boa leitura da unidade 1, lembrando que a mesma versará a primeira avaliação à distância. Bons estudos da unidade 1. Muito obrigado, professor Gabriel.